Vou trazer aqui pra vocês o recap de Windbreaker, beleza? Então vai deixando seu like e se inscrevendo que apoia demais o canal. Então, bora pro recap. Sakura Haruka é um estudante do ensino médio que vive do jeito que quer, mas acaba sendo ignorado pelos colegas na escola. Uma manhã, ele vê uma mulher sendo importunada por um grupo de caras que já estão no pico da vida. Ela tá com uma caixa cheia de ovos, então tá claro que tem coisa pra fazer, mas os caras não estão nem aí e ficam chamando ela pra se divertir com eles. Esses malucos vê o crime, ó o crime. Ela recusa e diz pro líder que jogaria os ovos na cara dele se não fosse tão desperdício, mas tá sem tempo pra lixos como ele e seus amigos. Então vai saindo. O líder não aceita um não e agarra o braço dela, machucando-a. E aí que o Sakura entra na história. No início, ele tenta ser educado e resolver a situação de um jeito razoável, pedindo pro líder do grupo parar, porque é muito cedo pra fazer besteira. Mas lógico, o raciocínio lógico não é exatamente o forte desse cara. Então ele tenta atacar o Sakura e acaba levando um soco, bem feito, né, pra parar de ser palhaço. Depois, ele leva uma surra tão pesada que o cinegrafista teve que cortar a cena. Quando a câmera volta, Sakura tá em cima dele, chamando ele e os amigos de fracos. Ele não tem medo de briga, então se alguém tiver um problema com ele, que lembre que ele é Sakura Haruka da Bofurin. Depois, ele sai sem dizer nada, completando seu momento de badass. A garota que assistiu tudo isso finalmente desperta e corre atrás dele. Ela pega no braço dele e agradece por tê-la salvo, mas o Sakura fica confuso, porque nunca ninguém agradeceu ele antes. O cérebro dele dá uma travada e ele automaticamente vai pro modo sério, dizendo que não fez isso por causa dela, mas porque ficou irritado com o jeito que o cara tava agindo. A garota ignora essa saída dele e pergunta se ele tá com fome. Sakura nega, mas quem consegue resistir a um omelete bom, né? Ninguém, ainda mais feito por uma dama bonita. Então, ele acaba na lanchonete da garota. Enquanto eles conversam, ela percebe que Sakura não é da cidade, o que explica porque nunca tinha visto ele antes. Recentemente, estavam rolando várias brigas de gangues na área, e pessoas normais costumavam evitar o lugar. Ela se apresenta como Tachibana, mas Sakura ainda tá tentando entender por que essa garota tá sendo tão legal com ele, já que a maioria das pessoas teria medo de que enfrenta 5 caras facinho. Se eu vejo o cara dando porrada em 5, eu fico surpreso. Não sei exatamente se com medo, né, porque ele não veio até em mim. Ela pergunta se ele não vai comer a comida que fez, já que ele ainda não deu uma mordida. Então, o Sakura começa a comer e adora. Enquanto engole, Tachibana comenta sobre como ele parece único, porque metade do cabelo dele é de uma cor diferente, mas ela percebe que é só o jeito dele. A cara dela fica muito perto dele, e o Sakura entra em pânico e se afasta. Esse aí tem medo de mulher, que vergonha. Depois de se acalmar, ele diz que tá surpreso dela não achar ele estranho, já que a maioria chamaria ele de esquisito. Tachibana acha a aparência dele normal, porque tá acostumada a ver pessoas com escolhas de moda muito piores, mas suspira e pergunta se a aparência dele tem algo a ver com ele ter vindo para esse lugar. Sakura diz que ela tá certa, porque aqui a aparência não importa em brigas, já que a Bofurin é famosa pelos estudantes mais burros e pelos melhores lutadores. As brigas acontecem todo dia pra decidir quem manda. E Sakura também faz parte do clube dos burrinhos. Então, uma escola assim é a única chance dele de fazer um nome para si. Tachibana agora entende as motivações do Sakura, mas isso não impede ela de zoar ele por estar tão empolgado com a escola que vestiu o uniforme um dia antes de abrir. Sakura nega, mas a vergonha dele só diz para Tachibana que ela tá certa. Enquanto eles estão se alfinetando, um velho chamado Yama termina a refeição e tá saindo. Antes de ir, Sakura percebe que ele esqueceu a mochila e vai lá devolver. O cara é muito gentil, ele paga aí de fodão, mas ele é gente boa. Depois, Tachibana vem e diz que Yama agradeceu a Sakura, então ele queria que ela desse um doce pra ele. Sakura ainda não tá acostumado a ser agradecido, então pergunta por que as pessoas estão sendo tão legais com ele. Normalmente, as pessoas só olham pra ele e acham que ele é um delinquente e ficam em alerta. No caso, o japonês, o ser humano é esquisito. Uma vez, ele tentou devolver a carteira de alguém e acabou com a polícia, porque a pessoa achou que ele a tinha roubado. Tachibana diz que ele fez a escolha certa vindo para Bofurin, mas do jeito que ele tá agora, não tem como ele vencer alguém, quanto mais ser o chefão. Por um motivo simples, ele pode ser forte, mas tá sozinho e vai acabar apanhando. Ouvindo ela dizendo que ele tá sozinho mexe com Sakura, então ele responde bravo que não é fraco e que não precisa depender de ninguém pra ganhar uma luta. Ela admite que ele pode ter força, mas seria bom se ele conhecesse outros garotos da Bofurin pra entender o que ela quer dizer. Meu amigo, você não sabe no que tá se metendo, você é forte, mas calma lá, né, o mundo é muito grande. Enquanto tá voltando pra casa, Sakura é confrontado pelo líder da gangue de antes, e dessa vez ele trouxe a equipe toda só pra dar uma surra no Sakura. Ele não tá afim de lidar com isso, então tenta ignorar e ir embora, mas o líder olha pra ele e começa a zoar a aparência. Honestamente, isso é o que o Sakura tava esperando, porque esse tipo de cara é o que ele lida a vida inteira, sempre olhando pra ele com nojo. Então, ele desistiu de tentar se encaixar. E se o mundo quer que ele seja um delinquente, é isso que ele vai ser. É isso mesmo, Sakura. Bota-o na mesa
que você tá certo. Ele dá um soco no cara e parte pra cima de toda a gangue de uma vez, e tá realmente vencendo. Eles continuam vindo pra cima dele, mas mesmo com alguns armados com bastões, ele continua desviando dos ataques e derrubando os membros da gangue, enquanto o QI médio deles vai lá pra baixo. Bem burinho, né? Bem burinho. Enquanto isso, Tachibana tava dentro da lanchonete limpando os pratos, e mesmo não tendo nada a ver com isso, essa idiota decidiu que era boa ideia sair e ver o que tava rolando. Minha filha, calma, para de fazer burrice. Ela acaba sendo agarrada e ameaçada com uma faca pra fazer Sakura baixar a guarda. Porém, assim que o Sakura vê Tachibana em perigo, ele faz umas acrobacias legais e derruba o cara antes que ele tenha a chance de usar a faca. Um cara tenta se aproximar por trás, mas ele não vai permitir que isso aconteça, e dá um chute na cara do malandro, jogando ele contra a parede. Ele continua batendo nos caras, mas ter que proteger Tachibana tá limitando o dano que ele pode causar. Se continuar assim, ele vai ser encurralado. Ele nem sabe porque está o trabalho de ajudar ela, já que mal a conhece. Enquanto luta, um dos caras que ele tinha derrubado antes acorda e pega a faca que caiu. Ele corta o tornozelo de Sakura e quase leva uma pancada na cabeça de um cara com bastão, mas consegue desviar no último momento. Com o tornozelo machucado, a mobilidade dele vai ficar bem limitada e ele não vai conseguir desviar do próximo ataque, então só se prepara para apanhar. Contudo, antes que o bastão possa deixar ele mais burro do que já é, aparece outro cara que também tá com o uniforme da Bofurin. Ele agradece ao Sakura por proteger Tachibana, que tá feliz em vê-lo. Ele pede para ela não contar pro chefe deles que ela tava em perigo para não deixar ele putaço. Mas agora que ele tá ali, vai garantir que a situação seja resolvida. Ele pega o bastão de um membro da gangue e dá um soco na cara dele, fazendo o cara desmaiar. Depois, ele se vira pros outros que estão ali, já que os amigos dele chegaram. Esses punks estão fazendo uma bagunça na cidade com suas palhaçadas, e vão ter que pagar por isso. A gangue tá claramente assustada, já que estavam tendo dificuldades para lidar com o cara, e agora tem que enfrentar mais 4. Não tem como voltar atrás, então todos atacam de uma vez, mesmo sabendo que não tem chance de vencer. Todos os caras da Bofurin são tão duros quanto o Sakura. Lá ele demais, desculpa. Então, essa luta é uma surra só. Um cara tenta ir pra cima do Sakura e, com o tornozelo dele machucado, não consegue desviar a tempo. Felizmente, Haraji entra em cena e dá um chute no cara, jogando ele contra a parede. Ele avisa Sakura pra ficar de fora se ele tá machucado, porque não vou conseguir protegê-lo se ele se meter no meio. Sakura só fica perplexo, enquanto as pessoas começam a torcer pros caras da Bofurin espancar a gangue inimiga, pra poderem seguir com suas vidas. Isso não é nada do que Sakura esperava quando chegou nessa cidade, e ele nunca imaginou que as pessoas aqui seriam tão apoiadoras da Bofurin. A Tachibana então explica pra ele, quando ela disse que as gangues deixavam esse lugar perigoso, isso só valia até uns 2 anos atrás. Tudo mudou por causa dos alunos da Bofurin pegaram a segurança da cidade para si e colocaram um quadro de avisos na entrada. Qualquer um que fosse burro o suficiente para causar problemas na cidade ia sair dali com mais dano cerebral do que entrou, porque eles são o escudo da cidade, também conhecidos como Windbreakers. É por isso que o pessoal da cidade ama tanto eles. Engraçado que não tem policial, não tem governo, não tem nada aí. Quem manda é uns moleques de 15 anos. Valeu a nós, lógica dos animes. É verdade que eles eram um bando de vagabundos há 2 anos, mas isso foi há 2 anos. E agora são amados por todo mundo aqui. O Sakura não consegue evitar sentir um pouco de inveja, porque apesar de lutar desse jeito, esses caras ainda são aceitos por todo mundo como se fossem heróis, enquanto tudo que ele sempre recebeu foi desprezo. Ele ainda tá em choque quando o pessoal da cidade direciona a atenção pra ele, e começa a agradecer por ele ter segurado a gangue até todo mundo chegar. Com o tornozelo dele machucado, uma senhora idosa oferece fazer uns primeiros socorros, mas toda essa bondade é demais pra ele processar, então Sakura tem outro surto. Tachibana entende por que ele tá agindo desse jeito, então assume os primeiros socorros e diz que percebe que ele tá sozinho, mas que ele não escolheu ficar assim. Não importa quais circunstâncias levaram a isso, ele não precisa desistir das pessoas aqui, porque elas precisam dele. Ele foi gentil o suficiente para devolver a mochila dela e até se colocou em risco para salvá-la. Então, se ele estiver disposto a olhar para eles, eles não vão virar as costas para ele. Sakura não sabe como responder, então em vez disso, ele sai correndo em direção à multidão e por uns 3 metros no ar. Ele faz uma transição para um dropkick bem na cara do líder da gangue que estava tentando se aproximar do Haraji. Ele não tá certo de como se sente nessa coisa de ser o herói, mas as pessoas vão aceitar ele do jeito que é, então ele vai lutar para defender a cidade. No dia seguinte, Sakura aparece na lanchonete, onde a Kotoha tá toda animada, mas também meio doida, e pergunta se ele tá com dor de barriga. Do nada, a senhora Sato aparece nas costas do Sakura, depois de fazer ele carregar ela pela cidade inteira. Ele manda ela descer, mas a véia diz que não consegue por causa de uma dor nas costas. Sakura quase surta, mas a senhora resolve descer sozinha, deixando ele mais pistola ainda. Kotoha tenta acalmar o clima, oferecendo 2 sanduíches de ovo com frutas da estação, já que é o primeiro dia de aula dele no Furin. Sakura tá de cara feia porque saiu mais cedo para dar um rolê e acabou virando burro de carga. Aí entra um cara esquisito, o Nirei, tropeçando e caindo de cara no chão. O moleque é todo vaidoso e pergunta o que acharam do look dele para a cerimônia. Sakura nota que o uniforme ainda tá com etiqueta e o Nirei fica todo sem graça. Nirei começa a perguntar de onde o Sakura
Sakura é, já que ninguém nunca viu ele antes, e fica curioso com o cabelo e os olhos diferentes do moleque. Kotoha explica que Sakura é novo na cidade e no Furin. Nirei solta um discurso sobre como o Furin é um tipo de tropa de heróis que protege a cidade, mas deixa claro que Sakura, sendo um Zé Ninguém de fora, não vai chegar ao topo. Sakura rebate dizendo que é exatamente isso que ele quer, ser o mais forte. Nirei dá uma risada e avisa que ele vai ficar careca de tanto tentar. Depois de uma troca de farpas, Nirei vai embora, mas não sem antes bater a cabeça na porta. Kotoha ri da situação e tenta fazer Sakura refletir sobre não julgar os outros só pela aparência, usando como exemplo o fruto do café, que parece uma coisa, mas é outra. Sakura meio que ignora o conselho e pergunta se o Nirei é bom de briga. Kotoha percebe que o moleque só pensa em porradaria. Na rua, Sakura recebe um pão de graça de um padeiro, que agradece os Furin por protegerem a cidade. Ele fica sem jeito, mas aceita o pão. Enquanto caminha, Sakura reflete sobre como os Furin são respeitados, mas ainda acha estranho ser tratado bem. Ele tá acostumado a ser rejeitado, então toda essa gentileza é nova pra ele. Aí ele tromba com uma situação. O Nirei tá sendo encurralado por uma gangue. Sakura, mesmo sem querer, acaba salvando o moleque com uma voadora épica. Nirei fica impressionado e conta que sempre foi espancado no colégio antigo, até que um membro do Furin salvou ele. Ele admira os Furin por serem fortes e gentis, e quer ser assim também. Sakura, meio sem jeito, diz que o Nirei não é tão patético quanto pensa. No final, a garota que o Nirei salvou aparece pra agradecer, e Sakura tenta sair de fininho, mas o Nirei o chama de volta para fazer um questionário bizarro sobre a altura, peso e tipo de garota que ele gosta. Sakura dá um tapa na cabeça do moleque e manda ele parar de besteira. Nirei explica que gosta de coletar dados de quem ele acha legal, e a cena termina com Sakura pensando que talvez ele esteja começando a entender o que significa fazer parte do Furin. E aí começa a aventura do Sakura, o moleque que todo mundo achava inútil, mas que tá prestes a virar o herói da cidade. O Nirei, aquele cara esquisito e vaidoso, decide apresentar a cidade pro Sakura, mostrando os lugares legais e as pessoas importantes. Eles vão até o colégio Furin, onde um corredor de cerejeiras dá as boas-vindas. Sakura, claro, tá mais interessado em comer um pão frito na esquina do que entrar na escola, mas o Nirei insiste e acaba arrastando ele pra dentro. Sakura espera encontrar uns caras durões, tipo os que ele lutou junto no dia anterior, mas descobre que tá na mesma sala que o Nirei, o Suou, o Kiro e o Tsugi, que ele nem conhece direito. O Nirei fica todo animado, mas o Sakura tá pouco se importando com quem vai ser colega de classe. Ele só quer saber de chegar ao topo, mesmo que isso signifique bater em todo mundo pelo caminho. Quando o Sakura entra na sala, todo mundo olha para ele com cara de poucos amigos. O Suou, um dos veteranos, se aproxima e conta pra galera que o Sakura foi o herói da briga do dia anterior, protegendo a cidade. Isso faz todo mundo ficar em volta dele, e Sakura, que não tá acostumado com a atenção positiva, fica meio sem jeito. Ele solta que quer chegar ao topo, e aí um moleque chamado Sugishita, que é conhecido por ser o mais forte da turma, já parte pra cima dele. Os dois quase se pegam, mas são interrompidos por um discurso do Hajime Umemiya, o líder dos Furin, que tá mais preocupado em falar da raspadinha e praia do que dar uma bronca. Depois do discurso, Sakura percebe que os Furin têm uma união e um senso de pertencimento que ele nunca imaginou. Ele começa a refletir que desde que chegou na cidade, as pessoas não estão mais olhando pra ele com desprezo. Até o Sugishita, que tava pronto pra brigar, acaba dando a mão pra ele num gesto de paz, mesmo que o Sakura ainda ache que tudo isso é meio estranho. Aí começa a parte divertida. Os Furin saem para fazer uma ronda pela cidade, pintando paredes pichadas e ajudando os moradores. Sakura acha tudo isso meio chato, porque ele só quer saber de briga, mas o Hiragi, um dos líderes, explica que o papel deles é proteger a cidade, não começar confusão. Enquanto isso, Sakura conhece o território dos Shishitori, uma gangue rival que tem uma filosofia meio doida de fé absoluta no poder. Eles quase entram em conflito, mas o Sakura, claro, já tá pronto pra meter o pé na porta e começar uma guerra. No final, o líder dos Furin, o Umemiya, resolve tudo com uma conversa e umas piadas sobre pimenta, mostrando que ele é o cara que mantém a paz. Mesmo quando todo mundo tá pronto pra brigar, Sakura começa a entender que ser forte não é sobre lutar, mas também sobre proteger os outros e fazer parte de algo maior. E aí, no meio de tudo isso, ainda tem um desafio entre os líderes das duas gangues, com lutas mano a mano marcadas. Sakura tá empolgado pra enfrentar o líder do Shishitori, mas no fim, ele percebe que talvez o verdadeiro desafio seja aprender a confiar nos outros e fazer parte de uma equipe. E claro, tudo isso enquanto ele come um rango rápido na lanchonete da Kotoha, que não para de rir das confusões que ele arruma. E aí, a história continua com Sakura achando que o servir pra comer era só um convite pra encher o bucho no restaurante, mas o Umemiya, o líder dos Furin, explica que na verdade é um ritual do grupo. Eles sempre se encontram ali antes das lutas para relaxar e se preparar. Enquanto isso, o Umemiya chega na cafeteria todo animado, mostrando pra Kotoha os brotinhos que ele tá cultivando para o verão. O Nirei comenta que a Kotoha é a favorita do chefe, o que faz o Sakura perguntar alto demais se os dois estão namorando. O Umemiya corta o papo e explica que a Kotoha é como uma irmã pra ele, já que foram criados juntos no mesmo orfanato. Sakura fica aliviado e a Kotoha dá uma risadinha meio sem graça. Enquanto o grupo come, o Hiragi começa a refletir sobre o passado do Shishitori, a gangue rival. Ele conta que antigamente eles eram uma facção séria, que buscava poder de verdade, mas agora, sob o comando do Tomiyama e do Jogami, viram um bando de arruaceiros sem noção. O Umemiya concorda, mas diz que só vão saber o que realmente tá rolando no confronto do dia seguinte. Sakura, claro, só quer saber de lutar e pergunta se vai ser uma briga ou uma discussão. O Umemiya responde que às vezes os punhos falam mais que as palavras. No dia seguinte, os Furin atravessam um túnel que divide os territórios e entram no território dos Shishitori.
Shishitori, Sakura percebe que pela primeira vez ele não tá lutando só por ele mesmo, mas pelo grupo todo. Isso faz ele sentir uma pressão diferente, mas também uma motivação maior. Quando chegam no local do confronto, o Tomiyama recebe eles como se fossem velhos amigos, todo animado, como se fosse um parque de diversões. O lugar é cheio de bares e tem uma vibe meio caótica, o que faz o Nirei imaginar a bagunça que deve ser ali à noite. A primeira luta começa entre o Sugishita e o Ukinari. O Sugishita, que é meio fanático pelo Memia, fica irritado quando o Ukinari zoa o líder dos Furin. Ele perde a concentração e leva um soco, mas depois se recupera e dá uma surra no Ukinari, deixando todo mundo impressionado. O Tomiyama, líder do Shishitori, até aplaude a força do Sugishita, mostrando que ele tá mais interessado em ver uma boa luta do que em proteger os próprios aliados. A próxima luta é entre Suo e o Minoru. O Suo, que é conhecido por ser gentil, mas extremamente forte, humilha o Minoru durante toda a luta, mostrando uma diferença absurda de habilidade. Ele fica zoando o Minoru, dizendo que ele precisa crescer e aprender a se colocar no lugar dos outros. No final, o Suo dá um chute que nem chega a acertar o Minoru, mas que machuca mais que qualquer golpe físico, porque vem com uma lição. Para ser adulto, você precisa aprender a se colocar no lugar dos outros. Enquanto isso, o Sakura fica observando tudo e refletindo sobre como ele tá começando a entender que lutar não é sobre ser o mais forte, mas também sobre proteger os outros e fazer parte de algo maior. Ele ainda tá meio confuso com tudo, mas já tá começando a sentir que talvez, só talvez, ele não precise ficar sozinho para chegar ao topo. Depois de dar uma aula de humildade pro Minoru, o Suo termina a luta com o ensinamento: para ser adulto, você precisa transformar suas fantasias em realidade. Ele tá pronto para continuar a surra, mas o Jogami, o vice-líder da Shishitori, manda parar. O Tomiyama, líder dos Shishitori, acorda do seu cochilo e nem viu a luta. O Minoru tenta convencer o Jogami que ainda pode lutar, mas o vice-líder manda ele parar de envergonhar a gangue e ainda declara que o Minoru não é mais um deles. O Suo, antes de sair do ringue, solta mais uma lição: ser adulto é se importar com os sentimentos dos outros, mesmo que você não mude completamente. Ele acha que o Minoru subiu pelo menos um degrau na escada da maturidade. A plateia do Shishitori, que antes estava toda arrogante, agora tá com medo de ver mais alguém da gangue apanhar igual os dois primeiros. O meme elogia o Suo, que humilhou o Minoru com uma gentileza estranha, quase como se fosse o mestre de Kung Fu. O Nirei, todo animado, pergunta se aquilo era Kung Fu ou Aikido, mas o Suo explica que é uma mistura de vários estilos. O Hiragi comenta que o Suo tá mais emotivo do que o normal, e o Suo admite que Sakura mexeu com a cabeça dele. Falando no Sakura, o moleque só quer saber quando vai ser a vez dele lutar, e o Suo já tá de saco cheio dele falando isso o tempo todo. Enquanto isso, o Minoru tenta carregar o Ukinari, que tá todo acabado, mas acaba deixando ele cair no chão, e o Ukinari acorda e pergunta se o Minoru também perdeu, e o Minoru só repete que é o fim. O Tomiyama, porém, tá mais animado do que nunca, pronto para lutar contra o Memia. Jogami ignora o líder e chama os próximos lutadores. O Sakura se levanta todo empolgado, mas aponta pro Hiragi, que é o próximo a subir no ringue. O Hiragi enfrenta o Sakota, um dos mais fortes do Shishitori. A luta é intensa, com o Sakota mostrando uma velocidade impressionante, mas o Hiragi segura o tranco e ainda solta um soco que quase derruba ele. No meio da luta, o Sakura fica puto porque o Hiragi tá subestimando o Sakota, e o Suo ri, dizendo que o Sakura finalmente tá se preocupando com os amigos. O meme explica que o Hiragi é um dos 4 reis celestiais do Furin, conhecido como Tramontina, o deus da guerra. O Hiragi, mesmo tomando um chute do Sakota, mostra que ainda tá longe de ser derrotado. Ele conta que no passado era um nerd que sofria bullying, até que aprendeu a lutar e se tornou um líder. O Sakota, por sua vez, admirava o Hiragi e queria seguir ele pro topo do Furin, mas acabou indo pro Shishitori por causa de uma divergência. No final, o Hiragi derrota o Sakota com um soco no estômago, mostrando que ainda é o cara. O Sakota, caído, reconhece que o Hiragi sempre se preocupou com ele, mas ainda sente a frustração de não ter seguido o caminho que queria. O Hiragi carrega o Sakota pra fora do ringue, mostrando que ainda se importa, mesmo sendo rivais. Agora é a vez do Sakura enfrentar o Jogami, o vice-líder do Shishitori. O Sakura tá todo empolgado, mas o Jogami é rápido e consegue derrubar ele com facilidade. O Sakura, porém, não desiste e começa a acompanhar a velocidade do Jogami, acertando alguns golpes. O Jogami zoa o Sakura, dizendo que o Furin é só um bando de enfeites que faz barulho com o vento, mas quebra quando cai. O Sakura da vida, revida com tudo e começa a surpreender a plateia, acertando vários golpes no Jogami. No final, o Jogami consegue reagir e derruba o Sakura com um golpe no estômago, mas o moleque ainda tá de pé, pronto para continuar a luta. A plateia do Shishitori tá em choque, e o Nirei tá surpreso com a força do Sakura. A luta tá longe de acabar, e o Sakura tá determinado a provar que o Furin não é só um enfeite. Enquanto a torcida do Shishitori vibra pelo seu lutador, o Suo percebe que a luta ainda não acabou. Sakura, mesmo caído, começa a se levantar, dizendo que o Jogami fala sobre como a gangue dele não condiz com as ações. Ele zoa, sugerindo que o Shishitori deveria mudar o nome para Clubinho dos Bullies dos Mais Fracos, já que eles só batem em quem já tá no chão e perseguem garotos mais novos. Sakura jura que nunca vai perdoar o Shishitori por isso. O Jogami levanta o pé para acertar Sakura de novo, mas surpreendentemente ele erra de propósito, acertando o chão ao lado do moleque. Ele percebe que não sabia de tudo que Sakura tinha falado. Enquanto isso, o Minoru e o Ukinari, que estavam assistindo, ficam com medo quando o Jogami desce do ringue e vai até eles.
Ele pergunta o que os dois estavam fazendo no túnel, e eles, tremendo, confessam que estavam brincando com um garoto desconhecido, mas jogam a culpa no Saru Atari. O Jogami, puto, começa a surrar os dois na frente de todo mundo, tirando os casacos laranjas deles e expulsando-os da gangue. O Tomiyama, líder do Shishitori, reclama da pausa e manda o Jogami voltar pro ringue. De volta à luta, o Jogami pede desculpas a Sakura por ter deixado ele esperando e pergunta se podem continuar de onde pararam. Enquanto isso, um flashback mostra como o Jogami entrou pro Shishitori. Ele derrotou vários membros da gangue sozinho, impressionando o Tomiyama, que o convidou pra entrar. Os dois viraram amigos. O Tomiyama explicou que a fé absoluta no poder significa nunca ceder e sempre buscar ser o mais forte, pois só assim as pessoas são livres. O Jogami admirava o Tomiyama, que era como um sol pra gangue, sempre se divertindo e inspirando os outros. Mas quando o Tomiyama chegou ao topo e se tornou líder, ele percebeu que ser o mais forte não era tão divertido quanto ele imaginava. Ele decidiu que queria treinar todo mundo pra ficar forte, mas acabou expulsando os mais fracos, dizendo que eles não eram necessários. O Jogami, mesmo discordando, aceitou a decisão do amigo e assumiu a responsabilidade de expulsar os fracos, para que o Tomiyama pudesse continuar rindo e sendo amado por todos. No presente, Sakura e o Jogami continuam lutando, mas Sakura percebe que o Jogami não tá lutando com tudo. Ele reclama, dizendo que o Shishitori não tá demonstrando vontade de vencer. O Jogami, refletindo, admite que não sabe mais o que quer. Ele lembra que desde que aceitou o jeito do Tomiyama liderar, ele só tem feito coisas que não acredita, como expulsar os mais fracos. Ele percebe que, ao contrário de Sakura, que nunca se curva diante de ninguém, ele se curvou ao Tomiyama e perdeu sua própria liberdade. No final da luta, o Jogami decide não dar o golpe final e se rende, dizendo que não consegue mais lutar. Todo mundo fica chocado, especialmente o Sakura, que fica porque o Jogami perdeu de propósito. O Tomiyama, empolgado, sobe no ringue e chama o Minoru pra lutar, ignorando o Sakura, que ainda quer brigar com ele por ter chutado o Jogami. Minoru segura Sakura e diz que agora é a vez dele lutar. Enquanto isso, o Tomiyama começa a lutar com o Memiya, líder dos Furin. Ele fala que quer ser mais forte e mais livre do que todo mundo, mas o Memiya percebe que os socos do Tomiyama são leves, como se ele não carregasse nenhum peso nas costas. O Memiya diz que, por isso, ele tem certeza que não vai perder. A luta continua, com o Tomiyama atacando freneticamente, mas o Memiya desviando de tudo, mostrando que o garoto ainda tem muito que aprender. No fim, Sakura, ainda irritado, reflete sobre a luta e percebe que mesmo que ele não tenha entendido tudo, ele conseguiu conversar com o Jogami através dos socos. Ele ainda tá confuso, mas sabe que tem muito que resolver com o Jogami, o Tomiyama e o Minoru. A luta entre o Memiya e o Tomiyama continua com o líder dos Furin mostrando que, mesmo com toda a força do Shishitori, ele não vai perder tão fácil. E aí a luta continua com o Tomiyama tentando de tudo para derrubar o Memiya, mas o líder dos Furin desvia de todos os golpes com uma tranquilidade que deixa o moleque frustrado. Finalmente, o Tomiyama consegue acertar um soco, mas o Memiya revida na hora, derrubando o garoto no chão. Mesmo assim, o Tomiyama se levanta, dizendo que vai ser livre de qualquer jeito e que o Memiya não vai atrapalhar ele. Ele continua atacando, mas o Memiya só desvia e pergunta o que ele chama de liberdade. O Tomiyama responde que é se divertir lutando com caras fortes, mas o Memiya rebate, dizendo que ele não parece estar se divertindo nem um pouco. O Memiya ainda solta que Tomiyama não entende nada sobre si mesmo e que por isso nunca fica satisfeito. Ele fala que sente pena do garoto e da gangue dele por ter um líder tão perdido. O Tomiyama fica e continua tentando acertar o Memiya, mas sem sucesso. Até que o Memiya cansa de só desviar e manda o Tomiyama voar com um único soco. O Nirei comenta que é bom ter o Memiya como líder dos Furin. E o Tomiyama, machucado, começa a ter flashbacks de quando ele e a gangue ainda se divertiam juntos. No meio da confusão, o Tomiyama surta, gritando que não precisa de mais nada e que o mundo tá cinza e escuro pra ele. Ele reflete que, mesmo lutando sem parar, nunca encontrou o que procurava e acabou se sentindo vazio. Ele culpa a gangue por ser fraca, mas o Memiya, mesmo apanhando, continua calmo e diz que tudo vai ficar bem, porque o Tomiyama vai encontrar a resposta que precisa. O Tomiyama, num ataque de raiva, até morde o pescoço do Memiya, mas o líder dos Furin continua tranquilo, sorrindo e dizendo que o garoto vai superar isso. O Memiya lembra o Tomiyama de um dia em que os dois grupos brigaram, mas no final, o Tomiyama agradeceu por ter sido divertido. Ele fala que naquela época, o Tomiyama brilhava e tinha amigos ao redor, mas agora tá sozinho e perdido. O Tomiyama começa a chorar e o Memiya se levanta, segurando o rosto do garoto e pedindo para ele se lembrar daqueles tempos. O Tomiyama, emocionado, finalmente entende que a liberdade e a diversão que ele tanto procurava estavam justamente naqueles momentos em que ele estava cercado de amigos, rindo e se divertindo. No final, o Tomiyama entrega o casaco laranja pro Memiya, dizendo que vai sair da Shishitori e pedindo pro Furin cuidar do que sobrou da gangue. O Jogami também tenta entregar o casaco, mas o Memiya recusa, dizendo que não quer aumentar o grupo. Ele propõe que os dois times sejam amigos, comparando a briga a uma festa onde eles puderam se conhecer melhor. O Tomiyama, agora mais leve, agradece ao Memiya e diz que ele é realmente alguém interessante. Depois de tudo, os dois grupos se reúnem para comer juntos, com o Memiya devorando a comida e todo mundo seguindo o exemplo. O Tomiyama pergunta
pergunta como o Meme consegue se divertir tanto mesmo estando no topo, e o líder dos Furin responde que é porque ele gosta de comer e se divertir com todo mundo. Ele explica que pra ele, o importante é ver todo mundo feliz e rindo junto. O Tomiyama reflete que no fundo ele já tinha tudo isso antes, mas acabou perdendo de vista. No fim, o Meme entrega um espeto de carne pro Tomiyama e diz que chegou ao topo do Furin justamente pra continuar se divertindo e cuidando da cidade. Ele não queria o poder por si só, mas sim porque isso permitia que ele alcançasse seu verdadeiro objetivo, ver todo mundo feliz. O Tomiyama, finalmente entendendo, percebe que a verdadeira liberdade e diversão estavam sempre ao seu redor, nos amigos e nos momentos simples que ele deixou pra trás. E assim, ele começa a sorrir de novo, pronto pra recomeçar. E aí, Tomiyama comenta de novo que o Meme é incrível e que ele se tornou líder porque se conhece muito bem. Mas o Meme a nega, dizendo que ele só assumiu o cargo porque teve apoio de pessoas que acreditaram nele e no que ele queria fazer. Ele explica que ninguém chega ao topo sozinho, que por isso ele nunca vai perder, não importa o quão difícil seja a situação. Sakura e Tomiyama refletem sobre as palavras do Meme, e o Tomiyama percebe que o líder dos Furin carrega um peso enorme nas costas, algo que ele não fazia, e por isso não conseguiu vencer. Depois de comerem juntos, o Meme oferece um pão pro Tomiyama como presente, e os dois grupos se despedem. Sakura olha pro Jogami com gratidão antes de ir embora. Quando o Tomiyama fica sozinho com o Jogami, ele desabafa, dizendo que sabe que o simples pedido de desculpas não resolve tudo. O Jogami concorda, mas diz que eles vão encontrar uma resposta juntos. Eles dividem o pão que o Meme deixou, e o Tomiyama fica feliz com o sabor, enquanto o Jogami chora e diz bem-vindo de volta, meu amigo. De volta ao território dos Furin, o Sasaki, que ficou esperando o grupo, fica aliviado ao vê-los voltar bem. O Meme tranquiliza ele, dizendo que tudo foi resolvido. Na lanchonete da Kotoha, o Meme chega todo alegre, mas a Kotoha nota que ele tá cheio de curativos. O grupo diz que foi tudo tranquilo, mas a Kotoha percebe que o Sakura tá acabado. Ele fica pensando, lembrando que ela disse que ele nunca chegaria ao topo sozinho, e agora ele começa a achar que ela tinha razão. O Meme propõe uma comemoração pelo primeiro diálogo do Sakura durante a luta, mas o moleque acha isso meio doido. O Meme explica que os punhos são uma forma de diálogo, transmitindo sentimentos, e que o Sakura conseguiu se conectar com o Jogami dessa forma. Sakura, meio sem graça, confirma que gostou do Jogami depois da luta, mas ainda não entende porque isso é motivo de comemoração. O Meme diz que ficou feliz por alguém como Sakura ter se mudado pra cidade e que ele é um cara legal. No dia seguinte, o Sakura tá caminhando distraído, pensando na conversa com o Meme, quando o Suou e o Nirei aparecem do nada, assustando ele. No colégio, eles são cercados por um monte de Furin querendo saber como foi a briga com o Shishitori. O Nirei tenta explicar, mas fica nervoso com a pressão. Aí aparece o Tsugura, um dos mais fortes da turma, que fica todo empolgado pra saber qual é a estética do Sakura. O moleque fica sem graça com tanta atenção, mas o Tsugura insiste, dizendo que quer entender como o Sakura pensa. Mais tarde, o grupo vai pra um restaurante, e o Tsugura sugere um prato saudável, enquanto continua perguntando sobre a estética do Sakura. Aí chega o Kiryu, outro Furin forte, com uma garota. O Tsugara tenta chamar ele pra mesa, mas o Kiryu recusa, dizendo que não é uma boa hora. O Tsugura, sem querer, assusta a garota do Kiryu ao bater na mesa, e ele pede desculpas, mostrando um lado mais sensível. De repente, um grupo de encrenqueiros aparece querendo brigar com o Kiryu por ele ter defendido a garota mais cedo. O Sakura, o Tsugura e o Kiryu se preparam pra lutar, e o Sakura derruba um dos caras com um soco, zoando ele por ter secado o grupo com tanta gente. O Tsugura, que inicialmente parece fraco, ao levar um soco, surpreende todo mundo ao derrubar o adversário com facilidade, explicando que sua estética é deixar o inimigo mostrar o que veio fazer antes dele agir. E aí, a confusão continua. Enquanto o Sakura e o Kiryu estão distraídos conversando, um dos adversários tenta atacar o Kiryu pelas costas, mas o Kiryu é esperto, pega o braço do cara e joga ele de volta na direção do Sakura, que fica irritado com o jeito que o Kiryu tá lutando. O trio segue na briga, e o Nirei percebe que o Kiryu tá fazendo o Sakura e o Tsugura lutarem enquanto ele cuida da retaguarda. O Suou grita pro Kiryu que ele não precisa se preocupar tanto, já que ele tá lá pra ajudar. O Kiryu agradece, mas isso faz um dos caras atacar o Suou, que derruba ele fácil. O Kiryu elogia o Suou, dizendo que ele é forte como dizem os boatos. O Sakura percebe que o Kiryu só tá lutando assim pra proteger a garota que ele ajudou antes. Quando dois caras tentam atacar o Kiryu pelas costas, o Sakura protege ele, diz que pode deixar os adversários com ele. O Kiryu agradece, mas o Sakura, sem jeito, responde que não tá fazendo isso por ele, mas porque é mais conveniente. No final, o trio derruba todos os caras, e o Sakura reclama que foi muito fácil. O Kiryu elogia a força dos dois, e o Tsugura pede pro Sakura dizer o lema dos Furin. O Sakura, que não sabe o lema, fica confuso, e o Tsugura grita: quem ferir os outros, destruir coisas ou tiver maldade no coração, será eliminado pelo Furin. O Kiryu pega o líder dos caras, que arrumam confusão, e manda ele usar a força pro bem, senão vai se arrepender. O cara concorda e mete o pé com a turma. A garota agradece o Furin, e todos ficam felizes por ter ajudado, menos o Sakura, que não sabe como lidar com a gratidão. O Kiryu comenta que já sabia que o Sakura era forte, desde a briga com o Sugishita, mas se surpreendeu com quão forte ele é. O Tsugura concorda. O Kiryu fica feliz por saber que o Sakura quer chegar ao topo. Eles trocam contatos. O Sakura, nervoso, acaba escrevendo o número errado, que faz todo mundo rir. No dia seguinte, o Sakura tá na lanchonete da Kotoha, distraído no celular, quando ela vê que ele já tem um contato de todo mundo da turma e aproveita pra adicionar o número dela também. O Sakura, sendo o antissocial que é, não entende porque todo mundo tá conversando pelo grupo do celular em vez de falar pessoalmente. Ele recebe uma mensagem do Nirei perguntando se vão escolher o capitão da série, e o Sakura fica curioso pra
para saber o que isso significa, mas o assunto muda rápido, deixando ele mais perdido ainda. Na sala de aula, o Sakura pede explicações sobre o que é um capitão da série, e o Suo tranquiliza ele, dizendo que vão conversar sobre isso em breve. Aí aparece o Enomoto, o capitão do segundo ano, com seus vices, o Kusumoto e o Kaji. Eles explicam que o capitão da série é o responsável pela sala e pelos problemas que ela causa. O Suo sugere o Sakura para ser o capitão. Todo mundo concorda, já que ele é forte e já ajudou bastante. O Sakura fica nervoso e tenta empurrar a responsabilidade pro Sugishita, que ignora ele. O Suo diz que o Sakura pode ser o capitão e ele o vice, junto com o Nirei. O Sakura fica sem saber o que fazer, pensando que ser capitão é parecido com ser líder, algo que ele não se sente preparado para ser. Ele se compara ao Memia e ao Tomiyama, percebendo que ele só quer mostrar seu valor, não liderar. Enquanto ele tá refletindo, o Kaji, que tá de fone de ouvido e ouvindo música alta, grita para todo mundo decidir logo e escolhe o Sakura como capitão. O Enomoto confirma a escolha e o Sakura fica desesperado, mas o Suo lembra que ele não tá sozinho e pode contar com a ajuda dos vices e dos amigos. Depois da aula, o Sakura e os novatos acompanham o Kaji e seus vices numa patrulha. Eles recebem a tarefa de encontrar a gatinha Alissa, que fugiu de casa. O Kaji manda o Kusumoto delegar a tarefa, e o Sakura fica impressionado com a forma como o capitão do segundo ano lidera. O Sakura decide que eles vão encontrar a gata, e o Suo compartilha a determinação dele no grupo do celular, deixando todo mundo empolgado. Na perseguição, o Sakura usa suas habilidades para pular de telhado em telhado atrás da gata, enquanto o Kaji pula na água para capturar ela. No final, a gatinha é resgatada, e a senhora agradece o Furin, especialmente o Kaji. O capitão do segundo ano lembra ele para a gata não fugir de novo. O Sakura observa tudo, tentando aprender como ser um bom capitão, enquanto reflete sobre a responsabilidade que acabou de ganhar. E aí, o Sakura deixa a senhora agradecer o Furin e vai até o Kaji para tirar dúvidas sobre ser capitão. Ele lembra que o Memia disse que só chegou ao topo porque teve apoio de todo mundo, então pergunta pro Kaji o que ele quer fazer, imaginando que o cara virou capitão por ter um objetivo. Mas, pra surpresa do Sakura, o Kaji não queria nada e nem escolheu ser capitão. Ele só assumiu o cargo porque os amigos pediram. O Sakura percebe que foi a mesma coisa com ele e fica confuso, achando que isso não faz sentido. O Kaji, meio irritado, mas vendo que o Sakura tá perdido, explica que ele não é bom em unir as pessoas como Enomoto, ou nem em se comunicar como Kusumoto. Então confia nos seus vices e faz o possível para atender as expectativas deles. O Sakura fica pensando se isso significa que ele não precisa ter um objetivo próprio ou se atender às expectativas dos outros já é suficiente. Enquanto isso, o Nirei e o Suo aparecem com o lanche que ganharam por ter encontrado a gatinha. O Suo elogia o Sakura por não ter perdido a gata de vista e diz que dá pra confiar nele. O Sakura pergunta se eles o pressionaram a ser capitão porque confiavam nele, e o Suo confirma, pedindo pra ele também confiar neles. Mais tarde, o Sakura aparece na lanchonete da Kotoha, todo cansado e com olheiras, depois de passar noites em claro, pensando no que fazer como capitão. A Kotoha percebe que ele foi escolhido e acha legal, mas o Sakura reclama que não sabe o que fazer. Ela sugere que ele comece conhecendo o nome e o rosto de todo mundo da turma, já que chamar alguém pelo nome é uma forma de reconhecer a pessoa. O Sakura fica sem jeito e sai correndo quando a Kotoha e uma senhora tentam fazer ele praticar. No dia seguinte, o Sakura pede pro Nirei ajudar ele a decorar os nomes dos colegas, mas fica perdido com tanta informação. O Suo pergunta se ele tá entendendo as responsabilidades de ser capitão, mas o Sakura só fica mais envergonhado. O Kyoryu e Tsugura aparecem e zoam ele, perguntando se ele lembra dos nomes deles. O Nirei tenta ajudar, mas o Sakura fica ainda mais confuso. Aí o Memia chama todos os capitães e vices pra uma reunião. O Sakura fica desesperado ao perceber que além de decorar os nomes da turma, ele ainda tem que conhecer os capitães de outras séries. O Nirei tenta tranquilizar ele, dizendo que conhece todo mundo da escola porque pediu uma lista de alunos. Ele explica que como não pode ajudar nas brigas, decidiu colaborar memorizando nomes e rostos. O Suo fica impressionado e decide que vai cuidar das negociações, já que é bom em fazer os outros aceitarem suas propostas. O Sakura percebe que seus amigos são bem preparados, e mesmo sem jeito, chama eles pelo nome, mostrando que tá tentando se adaptar ao papel de capitão. Aí o Meme aparece com os 4 reis celestiais do Furin, e o Nirei fica todo nervoso, explicando quem são. O Meme começa a reunião falando sobre as plantações do colégio, deixando todo mundo confuso, até que o Hiragi corta ele e manda ele focar no assunto. O Meme então fala sobre a importância de todos ajudarem uns aos outros, independente de onde estiverem. Depois da reunião, o Sakura conhece mais gente, incluindo o Matsumoto do grupo Tamonchu, que ele já tinha visto no seu primeiro dia na cidade. O Meme diz que conta com Sakura e seus vices, mas que eles podem pedir ajuda pros mais experientes, que são como irmãos mais velhos. O Kaji, porém, diz que o Sakura vai ter que descobrir as coisas sozinho, já que ele não é irmão dele. Mais tarde, durante uma patrulha, o Sakura e o grupo encontram 3 caras de capuz, que dizem estar procurando pelo Furin, mas não especificam por quem. Eles vão embora, deixando o grupo desconfiado. Logo depois, encontram o Anzai, um colega de turma machucado. Ele inventa que foi atacado por um cachorro gigante, mas o Sakura percebe que ele tá mentindo. O Sou suspeita que o Anzai teve problemas com o Skull, uma gangue perigosa. O Sakura decide investigar e descobre que o Anzai tá tentando salvar um amigo de infância, o Nagato, que se envolveu com o Skull. O Anzai não queria envolver o Furin, mas o Sakura insiste em ajudar, dizendo que fez uma promessa pra Tsuchiya, a amiga do Anzai. No fim, toda a turma do primeiro ano decide ir junto com o Anzai para enfrentar o Skull, mostrando que eles estão lá pra ajudar um colega, não só como Bofurin, mas como amigos.